Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, finalizaremos hoje a segunda parte do capítulo 28 e também finalizaremos todo o livro de Atos dos Apóstolos. Esse excelente livro, abençoado por Deus, que mostra desde a ascensão de Jesus Cristo aos céus, na presença dos discípulos, até a chegada do apóstolo Paulo em Roma para levar o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse para os discípulos que eles deveriam levar o evangelho a toda criatura, desde Jerusalém, a Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E o apóstolo Paulo, com os outros apóstolos, levaram a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, até os confins da terra, naquela época, porque chegando em Roma, Roma era a capital do Império Romano, e lá é como se fosse os confins da terra, onde o evangelho foi pregado. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele não finaliza para nós. Por quê? Porque nós fazemos parte do livro do Atos dos Apóstolos, porque é a formação da igreja cristã. É quando iniciou a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que somos cada um de nós, que Jesus preparou para a sua segunda vinda. E nós aqui estamos no reino de Deus espiritual, o reino terreno, na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa resgatar a sua igreja, ou seja, o seu povo, o povo de Deus, para viver eternamente com Ele. Isso chama-se a ressurreição dos mortos, e também aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus Cristo serão transportados para o reino de Deus, terão seus corpos transformados. E aqui a gente finaliza o livro Atos dos Apóstolos, na esperança de que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo fez em toda a sua trajetória cristã, em todo o seu ministério. Levou o evangelho, tendo problemas, sendo perseguido, sendo preso, mas ele cumpriu a missão que Deus, em Jesus Cristo, os revelou e fez com que ele levasse a mensagem do evangelho até a cidade de Roma. A gente agora vai ver a segunda parte, que é o retorno ao retorno ao mar, onde um novo navio de Alexandria, que passou um período aguardando que as tempestades, o período de inverno terminassem para que eles pudessem seguir viagem. Por isso que eles passaram mais 3 meses nessa ilha. E essa ilha de Malta foi uma bênção para aquelas pessoas que estavam lá, porque o evangelho de Jesus foi pregado pelo apóstolo Paulo. Ali houve salvação, curas. E depois o apóstolo Paulo vai chegar a Roma, na capital do Império Romano, vai ficar preso, vai alugar uma casa, mas vai ficar preso sobre a custódia de um soldado romano. Mas ele vai continuar a levar o evangelho de Jesus Cristo, mesmo estando algemado, acorrentado. Esse é o principal exemplo de um cristão autêntico, de que ser um seguidor de Jesus Cristo não é, a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, que tudo vai melhorar nesse mundo perverso. Não. Esse mundo, Jesus disse que jaz do maligno. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu o mundo, ele também nos dá força através da sua palavra, através do seu Espírito, o Espírito Santo, que nos faz vencer as batalhas espirituais, que são muitas aqui nessa terra. Muitos dizem que esse mundo aqui, você em Cristo, você vai conseguir tudo, que você vai ter prosperidade financeira em tudo. Cuidado, a prosperidade Deus dá, mas é de acordo com a vontade dele. Não creia em
prosperidade apenas para esse mundo. Na verdade, a nossa prosperidade é espiritual, é aguardar a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo para que Ele possa nos resgatar para a vida eterna. Esse é o principal, a nossa principal esperança aqui na terra. Não nesse mundo, porque esse mundo aqui não podemos esperar coisas boas, porque aqui é sofrimento. Aqui nós estamos no pecado, porque somos pecadores. Estamos sujos, manchados pelo pecado original. Mas em Cristo Jesus, derramou todo o seu sangue naquela cruz para nos dar uma nova vida através da fé fé na sua palavra, fé que Ele é o Messias, que Ele veio a esse mundo para trazer a salvação à humanidade na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para trazer comunhão perdida a toda a humanidade. Vamos agora iniciar o versículo 11. Ele vai chegar em Roma agora, o apóstolo Paulo. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses Gêmeo e Castor. Dos deuses Gêmeos, Castor e Pólux. E chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Aqui o apóstolo Paulo, com todas aquelas pessoas que estavam na ilha de Malta, que presos, os tripulantes, e aquelas pessoas do navio, que era um navio de Alexandria, que estava ali esperando o tempo melhorar para poder seguir para Roma. Eles se deslocaram da ilha de Malta, passaram por essa Siracura, né? esse porto de Siracusa, que ficava lá na Sicília, e depois eles foram parar no porto de Régio, que já é no início, é o sul da Itália, e depois para Puteoli. Esse é o último porto que ficava mais próximo de Roma. E ali eles passaram e vieram muitos dos irmãos recebê-los, porque a igreja de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, já tinha chegado em Roma. Apenas Paulo que ia levar a mensagem, fortalecer os irmãos daquela igreja. Continuando, versículo 41, versículo 14. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícias de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Ápio e a 3 Vendas para nos encontrar. Assim que Paulo viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém, sob a vigilância e guarda de um soldado. Aqui o evangelista Lucas, que é um historiador e médico, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele acompanhava o apóstolo Paulo para ir narrando os fatos sobre o ministério do apóstolo Paulo. Ele conta que quando chegou lá na Itália, logo ali na região sul da Itália, vieram os irmãos recebê-los e eles passaram 7 dias com os irmãos. Aqui o centurião liberou, para que Paulo pudesse ficar com esses irmãos. A gente pensa muitas das vezes que as pessoas têm o poder de decidir alguma coisa, mas na verdade o poder ele vem de Deus. Quando Deus ele quer mudar algo, quer transformar alguém, ele transforma. Porque Deus ele criou os seres humanos, Deus ele criou o universo, então ele tem esse poder transformador através do Espírito Santo de Deus que habita e que ele passa a habitar no coração daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E aqui esse centurião, creio que esse centurião estava com o coração bem aquebrantado, permitiu que os
os cristãos lá de Roma, das cidades próximas a Roma, pudessem receber o apóstolo Paulo. E ali houve aquela confraternização, houve aquela comunhão entre os irmãos em Cristo. E ali o apóstolo Paulo ficou mais fortalecido, ficou mais encorajado para levar a mensagem do Evangelho de Jesus, mesmo estando acorrentado. Você vê que quando ele chega em Roma, ele vai ficar sob a custódia de um soldado romano. Ele vai estar algemado, mas ali ele recebe as pessoas para falar do Evangelho da graça de Jesus Cristo, porque Paulo estava preso por levar a mensagem da salvação, por levar a mensagem que existia nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas é por amor que Cristo transforma os corações daquelas pessoas que se arrependem, assim como o apóstolo Paulo, e milhares de pessoas no mundo todo continuam recebendo essa graça que ela é irresistível. Arrependei-vos dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus Cristo para ser guiada, porque você se esvaziando em espírito, Deus vai habitar em você, vai fazer morada, vai te transformar, e o principal de tudo é a vida eterna. Continuando com o versículo 17. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: caros irmãos, muito embora eu nada tenho feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por este motivo, vos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então, eles lhe replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir a ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra esta seita. E, tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstraram, todavia, outros preferiam não crer. Então, começaram a discordar entre si mesmos e foram embora, logo após Paulo ter feito essa declaração final: bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, que diz o profeta Isaías no Antigo Testamento: vai a este povo e dize-lhe, ouvindo, ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, logo depois de lhes admoestar desta forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram. Por 2 anos completos,
Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, que ele fica aluga essa casa, ele foi para Roma para ver os seus irmãos, né? E os judeus, porque Paulo também era judeu, porque ele nasceu numa província romana, mas ele era judeu e também romano, porque ele tinha cidadania romana por ter nascido numa província romana. E ele manda chamar aquelas pessoas, fala para aquelas pessoas na sua residência, que tudo o que ele fala, o que ele vem pregando durante seu ministério é testemunhando o que Jesus Cristo tinha feito na vida dele, que tinha aparecido em sua vida e que o transformou e que ele deixou de ser um seguidor de Jesus Cristo e passou agora a ser, que ele deixou de ser um perseguidor de Jesus Cristo e passou a ser um seguidor, porque Jesus abriu o seu coração, Jesus abriu a sua mente e ele conseguiu compreender as Escrituras, porque nas Escrituras, os profetas diziam, do Antigo Testamento, que o Messias viria a esse mundo e que iria ser rejeitado pelos judeus, mas que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, assim como nós, iríamos acreditar e crer que Jesus Cristo é o Messias prometido. Então o apóstolo Paulo, falando isso para os líderes lá da Judéia, os líderes romanos, lá em Roma, eles resolveram um dia ouvir a palavra de Paulo, e o Paulo, mais uma vez, testemunhou o Evangelho de Jesus Cristo, falou de tudo que tinha acontecido na vida dele, porque ele tinha levado o Evangelho a toda a província da Ásia, tinha fundado igrejas em nome de Jesus Cristo, mas os judeus, muitos deles o rejeitaram, ouviram a mensagem do Evangelho, mas não quiseram crer. Assim como acontece nos dias atuais, as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, muitos não querem nem ouvir, rejeitam, não creem, porque aqui você viu que o apóstolo Paulo relata o que o profeta Isaías no Antigo Testamento falou, através de Deus, que muitos ouvirão, muitos irão ver, mas muitos estarão com os corações cheios de pedras e não crerão no Messias, não crerão em Jesus Cristo. Deus, na sua soberania, ele sabe, ele tem, através da sua onisciência, ele sabe aquelas pessoas que irão crer, aquelas pessoas que irão rejeitar. E aqui o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo, fala da sua soberania, do amor de Deus enviando Jesus Cristo a esse mundo para que ele pudesse ir para aquela cruz, levar todos os nossos pecados e através de Jesus Cristo trazer a salvação a toda a humanidade, sendo que para que haja a salvação tem que haver arrependimento de pecados. Sem arrependimento de pecados não existe salvação, porque se você se arrepende dos seus pecados, arrepende da vida que você vem levando, que é cheia de pecados, e deixa que o Espírito Santo te transforme, isso aí é humildade, é você ser humilde, querer ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui muitos judeus rejeitaram, foram embora, mas Deus diz que na sua palavra, a Bíblia diz que a sua mensagem, ou seja, a sua palavra não volta vazia, porque Deus ele pode transformar a qualquer momento a vida de uma pessoa. Deus, ele é benevolente. Deus, ele espera. O tempo para Deus não existe, para nós existe, mas Deus, ele espera até que aquela pessoa possa reconhecer Cristo. E outros vão rejeitar. É esperado que isso vá acontecer. Mas o importante aqui é que o apóstolo Paulo levou a mensagem do Evangelho a Roma. Os centuriões, os soldados que cuidavam do apóstolo Paulo, permitiam que o apóstolo Paulo recebesse essas pessoas, e o apóstolo Paulo
pregou a mensagem do Evangelho, pregou Cristo, a salvação no nome de Jesus Cristo, e ali a igreja de Roma foi fortalecida pela experiência, pelo testemunho de vida do apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, procuremos ter esse entendimento de procurar ler as Escrituras, ler a palavra de Deus revelada, porque nela é que existe a verdade. A verdade, como diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade estão nas Escrituras. É o Evangelho de Jesus Cristo que traz a salvação. E o apóstolo Paulo finaliza aqui o seu testemunho de como nós, como cristãos aqui na terra, devemos ser cristãos autênticos, pregando a mensagem do Evangelho a toda criatura, não deixando que as pessoas fiquem órfãs de não receber a palavra, mas que a palavra ela tem que ser pregada a toda criatura, mesmo a gente sabendo que aquela pessoa vai rejeitar. Mas não é o nosso papel julgar, o nosso papel é levar a mensagem da graça irresistível. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar tocando os corações daquelas pessoas que ainda não te conhecem, e que o Senhor possa estar buscando e trazendo essas pessoas ao arrependimento de pecados, ó Pai. E te pedimos também, Pai, que aquelas pessoas que te conhecem, que elas possam, através de seu testemunho de vida, levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que muitas almas não pereçam, Pai, mas que elas possam estar firmes e conhecedoras da Tua palavra em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar tocando os corações, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.